Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui quem está falando é o professor Rafael, né? Nós vamos então continuar nossos estudos à distância e um jeito de melhor interagir com vocês eu estou tentando aqui fazer algumas atividades com o material que já está disponível, está lá no Aluno Online. Peço inclusive para que vocês possam baixar, para a gente daqui a pouco, né, vai poder falar e conversar sobre esse material. E aí, se vocês já puderem ir ouvindo, né, o áudio ou o vídeo mesmo, para que a gente chegue no horário que eu abrir o grupo ali de discussão, a gente possa debater e falar um pouco mais sobre essa matéria que hoje vai ser apresentada para vocês. Claro que essa matéria eu comecei a apresentar há 2 semanas atrás, né, quando grande parte da turma, só porque eu falei que ia fazer um trabalho, uma dinâmica, a maioria faltou e fizeram desculpa, desapareceram, mas perderam de uma grande oportunidade de poder ver uma aula diferenciada de história, né, e, e que, enfim, perdeu a oportunidade. Agora aqui eu só vou fazer um breve resumo do que já foi falado e vou dar continuidade, se é que eu me lembre, tá? Mas vamos lá. Nós devemos entender que o ensino, né, da disciplina de história, ele está pautado num parâmetro curricular, tá? Segundo os parâmetros curricular do ano de 1997. O ensino-aprendizagem de história envolve uma distinção básica entre o saber histórico. Então a gente precisa saber distinguir o que é o saber histórico com o saber histórico escolar. São duas coisas completamente diferentes, tá? Considera-se saber histórico o conhecimento produzido nos campos de pesquisa. Então, é aquele especialista que pesquisou, que aprofundou, que fez a faculdade de história e buscou ter conhecimento sobre métodos, pesquisas, enfim, para poder desenvolver alguma teoria, principalmente, por exemplo, como surgiu o homem, né? E poder comprovar de como surgiu o homem a partir de uma narrativa não bíblica, mas a partir de uma realidade mais de estudo e de ciência, tá? O saber histórico escolar é o conhecimento produzido no espaço escolar, por meio da articulação. Então aí nós temos o que? Dentro da escola, na verdade, vai ser colocado esses parâmetros, né, curriculares, eles vão dar um norte de como que a gente pode articular, né, as informações vinculadas, né, a outros processos, né, a outros mecanismos de comunicação e representações sociais, constituída pela vivência dos alunos e professores. Esta relação compreende o modo geral de três conceitos básicos, tá? Fundamentais. São esses conceitos: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico. São três grandes características que a gente precisa ter sobre a questão da, da formação do pensamento histórico, né? Então, é o fato, mais uma vez, é o fato histórico, é o sujeito histórico e é o tempo, muito importante para o conceito da disciplina de história, tá bom? Vamos para o próximo. Tá. Os fatos históricos estão relacionados aos eventos políticos, às festas cívicas e às ações de heróis nacionais. Lembrando que a gente pode fazer uma pequena distinção de fato histórico, deixa eu ver, de fato histórico, perdão, de fato histórico, que é diferente de fato social. É diferente, tá?
Por quê? Porque o fato social está muito mais ligado ao nosso comportamento, dia a dia, dentro da escola, o fato social aconteceu, de todo mundo estar ali do mesmo jeito e tal. Um fato histórico, suspensão das aulas, certo? Por quê? Porque houve a questão do coronavírus. Ó, o impacto é praticamente mundial. A desolação de alguns países que eram extremamente como Roma, que era extremamente turística, uma cidade turística, do nada é, passar a ter 700 mortes por dia. Então, essa questão modificou as relações sociais do dia a dia, corriqueira, de todo mundo indo para lá tal. E agora todo mundo meio que dentro de suas casas, não tendo grandes aglomerações, modificou a vida do cotidiano de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então isso a gente chama de fato não mais social, né? Mas a gente chama de fato histórico, porque modificou totalmente a vida, o cotidiano da, do dia a dia do cidadão. Podem ser entendidas como ações sociais significativas realizadas pelo homem, pela coletividade, que envolve diferentes níveis de vida em sociedade, como rituais religiosos, formas de desenho, né? Como que eu posso entender as pinturas rupestres, né? Que dá pra gente, aqui são aquelas pinturas em cavernas, as criações, né? Criações, invenções, por exemplo, do avião, né? Artísticas, as criações artísticas, Leonardo da Vinci, comportamento das pessoas, também determinado, por exemplo, dentro do nazismo, né? Como é que as pessoas se comportavam, é um exemplo. Técnicas de produção, que pode ser uma técnica de produção asiática, como a gente já viu, e atos políticos, como por exemplo o panelaço. Tá vendo que eu estou trazendo coisas realmente bem próximo do nosso dia a dia, o que a gente está vivenciando e que passam a ser mais conhecidos e posteriormente professores de histórias terão que explicar sobre o que era bater panela, né? Por exemplo. Então vamos lá. E aqui tem alguns exemplos. Os sujeitos históricos, né, são os personagens que estão intimamente ligados, são líderes ou agentes, né? É, mais agentes, né? São agentes da ação social. Tá vendo a ação social aqui, novamente? Então é aquele cara que saiu do dia a dia, tá? Do cotidiano e que fez diferença, né? Ele foi líder de alguma coisa, de algum acontecimento. Aqui nós temos Zumbi dos Palmares, né? Nós temos aqui Tiradentes. E também temos aqui Getúlio Vargas, como eu gosto de chamar, tio GG, tá? Então, esses se tornam significativos para o estudo histórico, sendo eles indivíduos ou grupos, também pode ser, né? Ou classes sociais. Quando eu falo, por exemplo, do panelaço, a gente pode perceber, olha só para vocês perceberem como é que a gente pode trabalhar isso lá na frente, quando tiver que explicar. Quem bateu panela? Então, se eu falo que se é na Avenida Paulista, se é no Leblon, no Rio de Janeiro, se é no Alphaville, São Paulo, se eu falo que é dentro dessa esfera, ele tem uma conotação completamente diferente, deverá ter completamente entendimento diferente de que esse panelaço não aconteceu, por exemplo, nas periferias,
Por exemplo, não estou falando que não aconteceu. Estou falando que quando uma notícia do telejornal coloca com essa ênfase que aconteceu nesses bairros nobres, está mostrando que não é a população de baixo, não podemos assim dizer, que se sente insatisfeita com o pronunciamento da Dilma quando recebeu o impeachment, ou que agora, no caso, o Bolsonaro. Nós estamos falando que está dentro de um contexto que existe uma insatisfação de uma classe dentro desse aspecto da elite, né, ou parte dessa elite, contra a forma de governo que está sendo adotada pelo governo presente, atual. Tá? Como também teve insatisfeito com os governos anteriores. Entendeu? Vamos para o próximo. O tempo. Para a história, é claro que o tempo é super importante, é mais que importante porque, afinal de contas, através desse, dessa ideia de tempo, né, é que a gente pode, então, fazer o seguinte, saber qual período que aconteceu tal acontecimento, a diferença entre o movimento que aconteceu em uma determinada época e possa estar acontecendo hoje. Então a gente consegue identificar o período e dentro desse período o seu contexto histórico, tá? É super importante isso. O tempo histórico considerado, perdão, o tempo histórico considerado em toda a sua complexidade pode ser entendido como tempo cronológico calendário. Também temos aqui tempo, por exemplo, de biológico, que é o crescimento, envelhecimento, o tempo psicológico, interno, a ideia de sucessão, de mudança, tempo econológico e astronômico construído pelos, pelos povos conforme suas culturas, sucessões de dias e noites e meses e séculos, que é o que nos interessa dentro de um contexto escolar. Ver a linha sucessória dos acontecimentos sucessórios que desenvolveu. Dá para a gente pegar tudo que aconteceu? Não, né, gente? Não há possibilidade. Então a gente vai fazer todo o acontecimento sendo desenvolvido a partir de uma realidade de parâmetro, aquilo que me interessa e aí os interesses políticos. Então, o jeito que vai ser apresentado nas apostilas, né, o material, como é que ele é nos apresentado, pela não participação nossa ativa de escolha dos temas que a gente gostaria de abordar, isso tudo denota, então, os interesses políticos. Bom, por que ensinar história? É para a gente saber do passado, professor. Se for para isso, então você está fazendo um curso errado, tá? Foi-se algum tempo com essa ideia. Por isso que a gente trabalhava com data, por isso que a gente trabalhava com decoreba, tá? A gente trabalhava por quê? Porque tinha essa ideia de que é coisa lá do passado. Então a gente, na verdade, muitos de nós tivemos uma educação histórica descontextualizada. Vou escrever por aqui. Descontextualizada. Tá? Durante toda a história da espécie humana biológica e cultura trabalhavam junto. Então, história, biologia e cultura era algo junto. Chegou um momento que isso daí separou. Não sei porquê, mas se separou. Mas eu posso dizer, com os movimentos iluministas, com o movimento da Idade
moderna, que nós vamos ter as diversas ciências sendo cada uma direcionada para uma realidade, a gente desconfigurou o estudo da história também. Então aí a biologia parece que não faz mais parte da história, e a biologia faz muito parte da história. Quando eu estudo a origem dos seres humanos na pré-história ou nos povos antes da escrita e a sua evolução, a gente fala do homem neandertal, a gente fala do homem australopithecus, entre outros hominídeos, tudo isso graças à questão das ciências biológicas. E quando a gente fala do carbono 14, por exemplo, para dar uma datação, nós estamos falando da ciência da química auxiliando a história. Então, enfim, hoje a gente não trabalha mais dentro de um contexto de descontextualizar a história. A gente tenta contextualizar o máximo para que a gente possa ter a compreensão de um todo. E aí, a partir disso, um conhecimento mais firme, mais sólido, do que simplesmente decorar datas, nomes e entre outras coisas. A forma que o professor falou dentro da sala de aula. A qualidade do ensino de história não consiste apenas em situar os acontecimentos históricos como a gente acontecia e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. Né? Compreende que as histórias pessoais são parte de integrantes da história, coletivas que conhecer modos de vida de diferentes grupos em diversos tempos e espaços. É isso, tá? Nós devemos conhecer os modos de vida, os grupos de diferentes espaços e reconhecer semelhanças e diferenças. É a melhor maneira de respeitá-los. Então, também, aprender a história é importante para valorizar o patrimônio sociocultural. Por isso que nós temos uma certa dificuldade, né? E aí a gente fica batendo cabeça ou panela, enfim, com relação à questão de reconhecimento, de fortalecimento da liberdade de expressão e da democracia, né? A respeito e as diferenças e a luta contra a desigualdade. Então, para eu lutar contra a desigualdade, para eu falar de política, para eu falar sobre o que eu acredito ou não dentro do âmbito social, eu devo ter conhecimento histórico. Eu devo ter, no mínimo, conhecimento histórico de como se deu esse processo. Porque, afinal de contas, essa realidade de hoje, ela partiu de um ontem que já existiu. E se você não tem conhecimento disso, esse conhecimento passa a ser, então, descontextualizado. Sua fala é uma fala de mera opinião e não científica ou de estudo. Vamos lá, próximo. Existe concordância entre os historiadores quanto à época e o começo das noções históricas. Quando que começa isso? Justamente quando o homem começa a descobrir os ciclos da lua, do dia e da noite, os fenômenos físicos e as alterações da natureza. Isso é unânime, tá? Os historiadores como um todo já sabem que a história surge a partir disso. Sua formação como disciplina, aí sim, nós temos agora um retorno da bem recente do estudo de história, que a gente chama de a partir do século XIX, quando surgiu a filosofia da história, da qual desliga no início do século XX, né, para se tornar ciência. Então, a história aqui rompe com a filosofia, né, rompe com a filosofia e passa a ser, então, uma ciência com seus métodos de investigação, por ser uma ciência, como eu falei para vocês, idade moderna, uma ciência de método de investigação e exemplos das disciplinas denominadas da área de humanas, certo? Papel do professor. O aluno pode e deve organizar o próprio conhecimento por meio de estudos e experiências individuais ou grupais. Então, o professor, dentro da sala de aula,
com relação à disciplina de história, ele deve fazer o quê? Deve organizar o conhecimento, propiciar, aliás, o conhecimento, o estudo e as experiências individuais ou grupais. Deve ser investigado, instigado a pesquisa. Foi o que aconteceu com os alunos na aula passada. Eles saíram, foram, pesquisaram um acontecimento, trouxeram algum artefato e ali eles tiveram que fazer uma reflexão sobre isso, ser estudado, falar e um caráter então de pesquisa. Então aquilo que era simplesmente estava solto na natureza ou poderia ser chutado passou a ser um material de pesquisa, tá? Pode ser então informações, depoimentos, gravuras, músicas, charges e documentos. O papel do professor consiste em o quê? Consiste em mediar, porque afinal de contas, quem buscou foram os próprios alunos, porque eu falei objeto, então eu só fui um mediador. Eu não disse qual deveria ser o objeto, eu não falei eu só disse que deveria ser um objeto que seria importante aí para o conhecimento da história. Os alunos saíram, pesquisaram, encontraram os objetos e depois fizeram uma reflexão sobre a importância daquele objeto para dentro da história da humanidade. Tá vendo? Quem não foi, perdeu. Hashtag falei. Vamos pro próximo. Várias pesquisas apontam para a ênfase ainda em ensinar nas aulas de história nomes de heróis, datas comemorativas e fatos históricos, muitas vezes de forma descontextualizada, como se fossem prontos de ações individualizadas. Agora preste atenção. Vocês que serão professores, se chegar alunos no ensino médio ou na faculdade daqui a uns anos e souber que vocês foram professoras deles, eu vou dar um tiro. Se ele chegar com essa ideia, o ensino de história fundamentado na ênfase de heróis e datas comemorativas não é atual. Chega! Então, se você aprendeu lá atrás que foi tão legal, foi, blá blá blá, esquece, tá? Vai valorizar sim, pode até trazer, mas dentro de um conceito mais atualizado e contextualizado. Essa metodologia surgiu desde a proclamação da República, quando da necessidade da construção da identidade, essa questão do herói, tá? Essa questão do herói surge desde quando houve a proclamação da República. Quem era o herói? Dom Pedro II. Por quê? Porque ele foi o cara que garantiu a independência do Brasil, né? Ou até mesmo, aqui no caso, Proclamação da República. Quando a gente tem Marechal Deodoro da Fonseca dando um golpe, tem o processo de independência do Brasil, que foi com Dom Pedro, enfim, a gente acaba tendo o quê? Pontes referenciais somente e necessariamente descontextualizado. Para Marechal Deodoro proclamar a República, nossa, tem muita coisa. Tem Brasil Colônia, Brasil Império, o Brasil Segundo Império, período regencial, enfim, temos muita coisa para chegar até essa proclamação da República. Não dá para simplesmente do nada aparecer Marechal Deodoro proclamando a República. Esse ensino tem se mostrado ineficiente, pois seus conhecimentos não têm significado para os alunos. Bom, se eu perguntar, como eu até questionei já agora falando de Marechal Deodoro da Fonseca, quantos de vocês sabem quem ele foi de fato? Né? E provavelmente já foi cobrado isso de vocês há algum tempo atrás, quando estava na escola. Segundo Neme e Martins, as circunstâncias históricas são apresentadas como se fossem obras de algumas pessoas e não como ação de construção ou de desconstrução.
o ensino da história não tem dado ênfase ao ser humano ou aos povos como agentes do processo histórico. Além disso, apresenta fatos como se não existissem conflitos e contradições. Né? Não tinha nenhum interesse, ninguém apareceu, esse cara apareceu do nada, e aí pouco se perguntava, ou até mesmo os professores nem davam tempo da gente perguntar alguma coisa, né? Eu lotava a lousa e pronto. Mas vamos lá. Indicações. Sugere, então, esses autores sugerem que as aulas de história devem possibilitar a interpretação das diferentes visões que se tem do Brasil, para que o aluno faça sua própria leitura. Então, quando apresentar lá no futuro sobre o panelaço, é necessário saber os dois lados, que houve um panelaço para um PT, né, de uma questão de esquerda, e houve panelaço para uma extrema-direita. Então, parece ser uma forma de manifestação popular, já. Né? E o aluno deverá depois saber escolher se ele vai querer ser de direita ou de esquerda. Não adianta falar que uma só das partes sofreu esse processo de panelaço, por exemplo. Bittencourt explica a preocupação atual de muitas propostas de ensino significativo para as novas gerações, público escolar. Então, o professor precisa estar atento de como atualizar aquele conhecimento teórico deve fazer parte da vida do cotidiano desse aluno, tá? E fazer com que ele consiga contextualizar o presente com o passado que está sendo lhe apresentado. Vamos lá. A história da história e suas diferentes visões. A história tradicional fortemente influenciada pelo positivismo, que é aquela questão do estudo imparcial, neutro e desvinculado dos acontecimentos, ou seja, o positivismo, ordem e progresso, do jeito que os alunos sentam hoje, vendo a nuca do outro, preservar o seu caráter e rigoroso objetivo da ciência. Então, é a objetividade. O aluno, ele tinha que ano que o Brasil descobriu o Brasil? 1500. Aí ele tinha que ser essa questão positivista, né? De ordem. Dava o comando e o aluno deveria saber como responder a esse comando. Fazendo isso de que forma? Decoreba. Aí nós também temos a história e o socialismo, que gera então uma outra conjuntura. Se aqui, nesse daqui, nós convidamos os alunos a ser pacíficos, estar ali diante do professor sem ao menos questionar ou possibilitar a questionar, aqui nós vamos ver que ele também faz parte do processo da história. Ele também pertence a alguma classe, ou ele também pertence a uma estrutura, e por assim dizer, existem os conflitos, os interesses de cada classe social. Então, de um lado eu tenho patrão, do outro lado eu tenho empregado. É o atual Brasil hoje. E aí fica ou não fica em casa? E é essa questão que deve ser levada em conta. São interesses que são provocados, né, constantemente, que se chocam e a partir desses conflitos, desses interesses, nós vamos ter os fatos, os agentes, os acontecimentos históricos, tá? Dentro de um determinado tempo. E o marxismo e a educação, que é justamente essa questão de, principalmente, o sujeito que estuda se encontra diante de um passado, mas que reflete o seu presente, para que ele possa, então, reconstruir ou construir o seu futuro. É isso daí, pessoal. Puxei um pouquinho mais rápido, para não ficar muito delongado nossa aula. Até a semana que vem, um grande abraço a todos e um beijo.